sob um novo ataque. Uma geração depois de termos lutado e vencido a Guerra Fria contra a ameaça do comunismo, agora há um ressurgimento dessa ameaça comunista em nossa terra, inclusive por parte de recém-chegados ao nosso país, que abraçam ideias totalmente opostas ao nosso modo de vida e ao nosso grande sucesso. Essas não são meras divergências políticas, como diferenças sobre impostos ou regulamentações. O comunismo é uma ameaça mortal à liberdade americana. É a maior ameaça ao nosso país, incluindo a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, Pearl Harbor, ou até mesmo o 11 de setembro. Não vamos deixar isso acontecer conosco. Acredite em mim, não vamos deixar isso acontecer. Porque o comunismo é o inimigo das pessoas livres em todos os lugares, em todo o mundo, nunca funciona. É o inimigo da Constituição, acima de tudo. É o inimigo do 4 de julho de 1776. É realmente o inimigo. Mesmo enquanto os radicais e extremistas atacam a nossa incrível história a todo momento, eles permanecem em silêncio sobre a história miserável do próprio comunismo, porque nunca funcionou. Milhares de anos, se você observar, sob nomes diferentes, sob ideologias e sistemas um pouco diferentes. Esse sistema levou a mais morte e destruição do que qualquer outro sistema já tentado. Matou 100 milhões de pessoas só no último século. O comunismo é exatamente o oposto de vida, liberdade e busca da felicidade. É morte, tirania e a busca pelo mal. A moralidade comunista sem Deus afirma que qualquer coisa é justificada para alcançar visões desumanas e realmente propor o que é bom. Eles não querem o bem, eles não amam Deus e não querem Deus. Eles não amam religião, não querem religião e não vão aceitá-la. Mas nós não vamos deixá-los vencer. Eles não têm chance contra nós. Eles não têm respeito pela lei. Justiça, princípios, tradição ou seus direitos dados por Deus. É uma ideologia de roubo em massa, controle em massa, mentiras em massa e assassinato em massa. Tais doutrinas não podem ter espaço em uma democracia, porque a primeira coisa que eles fazem quando chegam ao poder é se virar e destruí-la. Ela sempre é destruída, assim como os comunistas fizeram em outros países ao redor do mundo, não importa onde você olhe. Muito simplesmente, o comunismo representa as piores ideias e abusos da história, cometidos pelas piores pessoas. A Fundação Americana representa as melhores ideias e tradições da história, por pessoas excelentes como você. Você pode ser leal a Karl Marx ou pode ser leal à América. Você pode ser comunista ou pode ser patriota. Você não pode ser os dois. Quanto àqueles que propagam mentiras marxistas sobre a nossa herança, dizem às nossas crianças que vivemos em terras roubadas ou que nossos heróis foram opressores, eles estão fazendo algo muito pior do que caluniar o nosso passado. Eles estão caluniando e atacando o nosso futuro. Não vou deixar isso acontecer. Eles estão tentando destruir o grande caráter americano, destruir o povo que declarou a independência, que cruzou o Delaware, que desbravou o oeste e conquistou os céus. Vocês sabem quem são essas pessoas. Mas nunca vamos deixar isso acontecer. Nossos ancestrais americanos não derramaram seu sangue em Concord, Trenton, Gettysburg e Shiloh. Em Midway e na Normandia, apenas para que um bando de ladrões, radicais e lunáticos pudesse entrar e saquear, pilhar nossa nação. Nossos heróis morreram para vencer, construir e salvar e para realmente construir um grande país, o maior país que já existiu no mundo. Então, na véspera deste 250º aniversário da herança americana, nós resolvemos e juramos para todos ouvirem que os cidadãos dos Estados Unidos da América vão derrotar o comunismo rapidamente.
Não deixe que eles tomem muito do seu tempo. Você sabe, eles estão desperdiçando o seu tempo, não estão? Mas não vamos deixar que eles tomem muito tempo ou muito do nosso tempo enquanto jogam seus jogos e mandá-los para o exílio. Nós os mandaremos embora rapidamente e continuaremos a construir nosso país maior e melhor, mais forte do que nunca. A América nunca será um país comunista. Só podemos perder as eleições de meio de mandato se permitirmos que isso aconteça, se formos tolos, estúpidos e imprudentes. Mas se acabarmos com o filibuster, como devemos fazer, e votarmos imediatamente no Save America Act, então não perderemos uma eleição por 100 anos. Se fizermos isso, não vamos perder uma eleição por 100 anos. O Partido Comunista é formado por imigrantes ilegais, criminosos e todos que não querem trabalhar. O comunismo é um fracasso. Sempre foi e continua sendo agora. É um grande fracasso. Olhe para as pessoas que estão promovendo isso. Elas não são as pessoas que você vai seguir. Em 250 anos, o povo livre desta terra conquistou mais com a nossa liberdade do que qualquer outra sociedade conquistou, mesmo em milhares e milhares de anos. Quando você olha para trás e estuda, o que nossos críticos nunca vão entender é que a América não é a soma de seus erros. Nossos erros nos tornam humanos, nossas conquistas nos tornam americanos, e ninguém jamais teve as conquistas que nós tivemos. Nós somos a nação que sonhou e criou o mundo moderno. Nós construímos as ferrovias, erguemos aqueles grandes e belos arranha-céus, dominamos a eletricidade e inventamos a lâmpada, o telefone, o avião, a linha de montagem, a televisão, o microchip, o computador pessoal, a internet, o GPS, o smartphone e quase tudo mais que já foi inventado, incluindo, especialmente nos últimos dias, em certas áreas, algo chamado ar-condicionado. Eles inventaram tudo isso. Mapeamos o genoma humano para curar doenças. Abastecemos cidades inteiras dividindo átomos individuais e fincamos nossa bandeira na Lua. Os americanos preenchem as ondas do planeta com nossa música e nossa cultura. Inventamos o beisebol, o basquete, o futebol americano, o vôlei, a NASCAR e o rodeio. Nós amamos esse rodeio do Oeste. Os americanos ganharam de longe o maior número de medalhas olímpicas do mundo, o maior número de prêmios Nobel. Bem, ainda não me deram um. Apesar das guerras recentes, ainda não recebi. Tudo bem. E o maior número de recordes mundiais. Publicamos de longe o maior número de patentes. Produzimos os melhores filmes, fazemos a melhor música. E revelamos os maiores artistas e os atletas mais fortes que o mundo já viu. É verdade. Construímos a maior e mais dinâmica economia. E, aliás, nosso país hoje está indo melhor do que nunca. Nunca houve nada igual. Até a semana passada, 19 trilhões e 200 bilhões de dólares estavam entrando nos Estados Unidos, vindos de todo o mundo. Esses são os investimentos que estão sendo feitos. E o recorde era 3. 4 anos e 4 anos, a última administração fez muito menos que 1, e nós fizemos 19,2 em 12 meses. E graças à nossa grande vitória eleitoral, em 5 de novembro, e as tarifas, fábricas e indústrias estão sendo construídas por todos os Estados Unidos neste momento, e estão sendo construídas em um número que nunca vimos antes. Muito mais do que isso, estamos quebrando recordes pelo dobro, triplo, quádruplo. Criamos as forças armadas mais fortes e poderosas. Vencemos 2 guerras mundiais, a Guerra Fria, deixamos os inimigos da América nas profundezas da história. Derrotamos a Venezuela em um dia e acabamos com o Irã.
Eles estão desesperados para chegar a um acordo. Eles querem tanto resolver isso. Demos uma semana de folga para eles por causa de um funeral, porque somos gentis. Por 250 anos, o mundo inteiro olhou para o nosso país e se inspirou pelos saltos de progresso feitos de força e atos de altruísmo, fé e esperança. Isso só poderia ter acontecido aqui. 2 anos atrás, fomos ridicularizados, zombados e a nação estava em declínio. Estávamos em um declínio muito sério. A última administração, o que eles fizeram conosco, nunca, jamais poderemos esquecer. E hoje somos o país mais em alta do mundo. Todos nos respeitam. Como nenhuma outra nação, lembrem-se disso, somos respeitados como nenhuma outra nação do mundo é respeitada como nós. Todo rei, todo primeiro-ministro, todo presidente, eles nos respeitam mais do que qualquer outro país, de longe. 2 anos atrás eles riam de nós, agora é só respeito. E quero dizer a vocês, o melhor ainda está por vir. Então, para concluir, das águas turbulentas das cataratas do Niágara aos jorros cintilantes de petróleo e fogo. Do nosso amado Texas, dos magníficos campos de milho, trigo e cevada, das nossas fazendas no meio oeste, aos vastos cânions financeiros da cidade de Nova York, das chaminés fumegantes das siderúrgicas agora sendo produzidas em todo o nosso país, em níveis recordes, às fábricas de automóveis que estão surgindo como nunca vimos antes. Temos mais fábricas em construção do que jamais tivemos antes. Fábrica de automóveis, algo que você não via de jeito nenhum nos últimos 35 anos, até a tecnologia vinda das mentes de gênios. Isso está ganhando vida em todos os cantos do nosso país, dos picos nevados das montanhas rochosas às praias de areia branca do Golfo da América. E você está bem aqui nas colinas negras das Dakotas. Após 250 anos, a liberdade americana ainda ressoa, o sonho americano ainda vive, e a bandeira americana ainda tremula, mais orgulhosa do que nunca. Sobre o povo que não desiste, a nação que não falha, o país que não cai, não importa o quão duro o inimigo, por mais que o inimigo tente, não podemos ser derrotados. Amanhã alcançaremos um marco como nenhum outro e celebraremos com corações alegres e espíritos elevados. Porque após 2 séculos e meio sabemos que isso não é um fim. Isto é apenas o começo da Era de Ouro da América. E juntos faremos a América maior, melhor e mais forte do que nunca. Eu prometo isso a vocês. É uma honra ser seu presidente. Obrigado e feliz Dia da Independência a todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado.